Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho hoje, tá, sobre arrays, ok? O que é arrays, pessoal? Arrays são como se fossem listas, tá? Onde nós teremos valores dentro dessas listas que podem ser do mesmo tipo ou de tipo diferente, enfim, tá? No Kotlin, nós temos diferença entre arrays e listas, ok? E list, ok? Quais são as principais propriedades de arrays no Kotlin, ok? A primeira diferença é que o tamanho deles são fixos, ok? A partir do momento que a gente inicia essa lista, né, esse array, melhor dizendo, nós temos que informar qual é o tamanho, ou seja, quantas posições, né, quantos índices teremos dentro desse array, ok? E o outro também é que eles são imutáveis, tá? Ou seja, a partir do momento que você incluiu essas informações dentro desse array, tá? A gente não pode mudar, ok? Nós vamos utilizar um tipo primitivo de array, tá? Para fazer essa primeira visualização sobre o que seria arrays, tá? Que seria o int array, ok? Então, o int array, ele é como o nome já meio que diz aqui, né? Ele está sendo utilizado para fazer uma lista, né, de dados que são apenas de números inteiros, ok? Para ficar mais fácil da gente entender o que seria, né, essa utilização dessa estrutura de dados que é tão importante, tá, para o nosso processo, acho que para todas as linguagens de programação, Kotlin, Java, Python, enfim, tá, todas elas utilizam muito isso. Eu criei aqui, pessoal, uma visualizaçãozinha bem simples, tá? Mas é que a gente pode fazer uma alusão, né, uma comparação de um array ou de uma lista com uma caixa, essas caixas divisórias que a gente tem, né, para guardar algumas coisas às vezes em casa, tá? Onde nós temos dentro de uma caixa vários compartimentos, né? E dentro desses compartimentos nós podemos guardar coisas, ok? De modo que quando eu olho para essa caixa, eu consigo falar assim, ó, eu quero que tenha no compartimento 2. Aí eu vou lá no compartimento 2, tá? Nesse caso aqui a gente está olhando para ele, aqui, ó, e eu tenho lá o meu 6, meu número 6, tá? Ou eu posso olhar e falar assim, eu quero o meu número 6. E eu sei que ele está no compartimento número 2, ok? Algumas coisas bem boas que precisamos deixar atento é exatamente essa ideia das posições. Lembrando, pessoal, todas as listas, tá, que nós temos em linguagem de programação e tal, não vou falar todas para não dar uma confirmação, mas pelo menos todas que eu já vi, né? Então, que nós estamos utilizando não só na linguagem Kotlin, mas em todas as outras, elas sempre começam com a posição de número zero, tá? Então, se nós estamos utilizando... Só um minutinho, pessoal. Voltando, perdão, tá? Então, se nós estamos utilizando uma lista que nós colocamos 6 dados dentro dela, 6 informações, né, 6 números, nesse caso que nós estamos utilizando o int array, quer dizer que ele vai da posição 0 até a posição 5, ok? Então, nesse caso, né, nós colocamos uns números aleatórios assim, né, nas posições, onde eu consigo ver que na posição 0 eu tenho o número 1, na posição 1 eu tenho o número 7, tá? E por que é tão legal, pessoal, essa ideia de array ou de listas, né, dentro dos projetos? Porque nós não precisamos só colocar números, tá? Nós depois podemos utilizar arrays ou até listas, né, dependendo de como for a utilização em cada linguagem de programação, tá? Mas eu quero dizer agora de uma forma geral, nós podemos, em vez de incluir um número diretamente, nós podemos incluir variáveis, ou nós podemos incluir cálculos, tá? Nós podemos incluir regras para que determinado número não entre se for necessário, enfim. Há uma vasta, assim, é muito grande a forma que nós podemos utilizar dessas listas, né, ou desses arrays dentro de linguagem de programação, tá? De modo que é muito utilizado e é muito importante que vocês consigam ter, primeiro, essa visão do como que ele funciona, tá? Por isso que eu quis materializar de uma forma de
de caixa, que eu acho que é bem legal de entender, para depois jogarmos para o código e entender um pouquinho mais como ele funciona dentro do código, ok? Então, uma vez vista isso aqui, agora vamos lá para o código, tá? O código que eu estou utilizando aqui, pessoal, é exatamente, né, da DIL, né, Digital Innovation One, que eu estou utilizando como base para a gente dar essa aula aqui, ok? Só um minutinho. Bom, pessoal, então olhando o código, eu incluí aqui primeiro, né, a função main, tá? A nossa função principal, exatamente para poder colocar tudo dentro dela, o que nós vamos utilizar, tá bom? Então a primeira coisa que eu fiz aqui, pessoal, é criar uma variável chamada values, ok? E atribuir a essa variável um int array, ok? E aí já vem um ponto muito importante desse int array, pessoal, e das arrays dentro do Kotlin, tá? Como eu disse, eu já preciso informar para eles quantas posições eu terei dentro do meu array, tá? De modo que eu não vou conseguir incluir mais informações ou tirar menos informações, ok? Então eu já falei aqui que meu size, né? Se vocês forem ver, esse size aqui não necessariamente fui eu que escrevi no meu código, ok? Isso aqui é um padrão do IntelliJ que nos ajuda a entender um pouquinho mais sobre as informações que eu estou colocando aqui dentro do array, ok? Então eu falei para ele que eu quero 6 posições, que vão de 0 a 5, ok? E aí eu, depois, uma vez que eu atribuí essas informações para ele, eu incluí aqui embaixo falando, ó, no values 0, eu quero o número 1. No values 1, eu quero o número 7. Eu incluí o número 7. E assim por diante até chegar no values 5, tá? Então, para vocês verem como é que é o padrão de atribuição de valores quando eu quero informar a posição. Já vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Então, quando eu quero falar para ele qual posição, eu coloco entre chaves a posição. Então, values posição 0, eu atribuo 1, ok? E pessoal, aqui a gente começou a dar uns prints brincando um pouquinho com o for, tá? A respeito dessas listas, tá? Por que é tão interessante lista ou arrays, né? Porque eu consigo utilizá-los e, como eu disse, né? Aqui usando de novo o exemplo da caixa, acessar cada posição que eu queira e trazer essas informações para mim ou utilizada de alguma forma, ok? Então aqui, por exemplo, né, eu fiz um for básico, tá? Bem basiquinho, onde ele vai incluir na variável valor, né, o que ele pegar da values, né, que seria o meu array, tá? Então ele vai iterar essas informações aqui. E aí depois eu dei um print valor, tá? Então ele vai lá, posição 0, valor em values na posição 0, 1, values na posição 1, 7 e assim por diante, tá? For each, pessoal, o que seria o for each, tá? O for each dentro do Kotlin é uma maneira um pouquinho mais fácil e enxuta de utilizar exatamente esse for, tá? É o que eu fiz aqui em cima, só que utilizando diretamente uma variável, tá? Uma variável interna do Kotlin que é muito interessante. E aí, esse valor, esse atributo aqui, essa variável que eu incluí aqui de valor, ele pode ser traduzido dentro do for each como each, ok? Ou seja, para cada, né, valor dentro do de values, que seria meu array, ok? Traga uma informação, tá? Eu já coloquei essa nossa programação aqui para rodar, tá? Eu só vou abrir aqui para vocês verem como é que ficou, tá? Então, ó, o for básico, ó, ele trouxe exatamente os dados que nós incluímos, 176329, tá? For each também, tá? Funciona da mesma forma, ok? Um outro procedimento que nós fizemos aqui, só para a gente ter essa ideia, que foi o que eu falei lá no começo, tá? Eu posso utilizar tanto a ideia de acessar o valor, tá? O resultado dentro da minha variável, assim como eu também posso procurar através do índice, tá? Para achar o resultado, tá? Então aqui, por exemplo, eu falei para ele, ao invés de você procurar dentro, deixa eu ver como é que eu consigo explicar. Dentro da minha values, os resultados que eu tenho,
né? Então, o que está em amarelo, falei para ele, ó, procura os índices, o que está em roxo, tá? E depois printa para mim os resultados desse index, né? Que seria o que ele estaria percorrendo, tá? Então ele foi lá e achou 0, e aí ele trouxe o meu valor, tá? Enquanto dos outros lados, das outras formas, né? Ele vai diretamente no valor, tá? E traz o que está dentro dessas posições, desses índices, ok? Então eu posso utilizar tanto uma visão indo diretamente no índice como diretamente no resultado, ok? Mas, lembrando, sempre vai estar em torno dessas posições que nós temos para não se perder. E por isso é tão interessante o array, ok? E por último, pessoal, a gente só deu uma ordenação dos resultados, só para vocês verem como é legal isso, né? Porque a lista também, eu tenho várias propriedades e várias formas de trabalhar com ela, e uma delas é dando esse sort, tá? Essa variável sort, a values.sort, o que ele faz? Ele ordena os dados, né? De modo que quando eu faço esse for, se vocês forem ver aqui no resultado que ele vai trazer, ele deixa, ó, 1, 2, 3, 6, 7, 9. É exatamente os valores que eu tenho, só que em vez de ele ter deixado nas posições dele, ele alterou. Ele deixou 1, 2, tá? E trouxe as posições ordenadas de acordo com o resultado dentro dele. Ok? Bem legal, né? E é isso, pessoal. Nós podemos também utilizar como um bônus aí, tá? Pra vocês verem como é legal a, a brincadeira desse negócio, que a gente pode falar para ele fazer assim, ó. Posso falar para ele, faz um valor mais 2. Lembra que eu falei para vocês que a gente pode utilizar várias informações dentro da variável? Então, eu posso fazer isso aqui, tá? E ele vai trazer para cada um, ele vai trazer o valor acrescentando 2, ok? Aí, ó, 3, 4, 5, 8, 9, 11, tá? Lembrando que, obviamente, né, tá desse jeito porque eu utilizei o depois do values.sort, tá? Então, a gente está dentro do main, né? A partir do momento que ele fez esse sort aqui em cima, ele vai utilizar esse daqui, tá? A não ser que eu colocasse dentro de uma variável, enfim, tá? Pessoal, essa foi as dicas a respeito de arrays, ok? Nos próximos vídeos a gente vai falando um pouquinho mais, se aprofundando, falando de listas e assim por diante, tá? Espero que tenham gostado, espero que ajude vocês aí nos estudos que vocês têm e valeu!